Olá a todos, meu nome é Monalisa Soares, sou estudante de Medicina Veterinária do IFMG Campus Bambuí. Estou apresentando agora um trabalho de Fisiologia 2, referente ao controle dos sistemas cardiovascular e respiratório frente ao exercício. Para começar, a gente precisa entender o conceito de homeostase. E um fisiologista criou esse termo para descrever a manutenção das condições quase constantes no meio interno do corpo. Aí, ao sair dessa condição de repouso, iniciar a realização de uma atividade física ou exercício físico, a gente provoca uma condição de estresse na homeostase e o organismo vai acabar encontrando uma forma de equilibrar e também de harmonizar tudo isso, as reações químicas, e aí a gente vai ter adaptações nessa nova condição. Aí a gente vale ressaltar que esse estresse na homeostase não quer dizer patologia, doença, nada disso, porque o corpo vai se organizar e vai se adaptar a esse estresse. Bom, agora a gente vai apresentar alguns vídeos, né, em que eu faço a aferição de temperatura, a frequência cardíaca, a frequência respiratória do meu cão. E o vídeo ficou um pouquinho baixo, então eu vou narrando. Antes de tudo, eu vou falar um pouquinho do que influencia essa resposta metabólica ao exercício, que primeiro é a intensidade. E aí, além da intensidade, outros fatores também influenciam, como condição física, a duração do exercício, o estado nutricional, hidratação do animal, temperatura ambiental, entre outros. Vale ressaltar que o meu cachorro vive num lugar de roça e aí ele é solto. Então, a gente não passeia, mas ele é solto para fazer as atividades dele conforme ele quiser. Então, tem dia que ele está mais tranquilo, tem dia que ele está mais parado. E aí, os exercícios dele, né, são conforme a vontade dele. Vamos lá. Nesse vídeo, eu estou aferindo a frequência respiratória e cardíaca e vou multiplicar por 4 porque faz por 15 segundos. Nesse caso dessa frequência respiratória, eu coloco a mão no peito dele e sinto os movimentos do peito de respiração. Após 15 segundos, deu 7, então de multiplicado por 4, 28 batimentos por minuto. Na auscultação, ele está em repouso, como podem perceber. Também faço a mesma coisa. Marco ali por 15 segundos e vou auscultar quantas vezes o coração dele cicla. Mais à frente eu vou explicar um pouco mais sobre a frequência cardíaca e frequência respiratória. Depois de 15 segundos, deu 21. E aí eu multipliquei por 4, tivemos 84. Nesse vídeo, eu vou aferir a temperatura dele em repouso. Para dar certo, pus a minha mãe para ficar dando petisco para ele e ele ficar quietinho. Porque a temperatura mais segura de se fazer do animal é a temperatura retal. E aí, esse termômetro, ele demora cerca de 1 minuto, 1 minuto e 15 para dar uma temperatura bem precisa. Vale ressaltar que é um termômetro que vai até 43 graus Celsius, então eu consigo uma precisão boa, né? Se o cachorro passar ali de 39 por algum motivo. E aí, vocês podem ver que está subindo a temperatura conforme o tempo vai passando. Detalhe, ele estava em repouso, né? Foi logo depois que eu olhei a frequência cardíaca e respiratória. Nesse momento, o termômetro parou em 38,9 graus Celsius do cão em repouso.
Nesse vídeo, eu vou mostrar um pouquinho eu fazendo alguns exercícios com ele, como eu disse, ele é livre. Para não ficar um vídeo muito longo e muito pesado, eu gravei um pouco mais de 1 minuto, mas eu corri com ele cerca de uns 10 a 12 minutos. Esse é o outro companheiro, o Luiz, mas o teste a gente está fazendo no T'Challa, que é o Nego, apelido de Nego. Ele gosta muito de ser livre. Então, eu corri com eles onde eles gostam. E esse é um pouquinho do vídeo, né? Como eu disse, para não ficar muito pesado, mas ele ficou bem agitado. Dá para perceber que correu bastante. Depois desse vídeo, eu não cheguei a gravar. Eu ainda corri um pouquinho. Entrei dentro do carro e eu sei que eles correm atrás do carro. Dei a volta no quarteirão. E aí, ele ficou bem cansado quando eu dei a volta no quarteirão. E depois disso, a gente vai fazer a frequência respiratória cardíaca de temperatura novamente. E aqui está o vídeo da temperatura. Corremos bastante. Marquei de mesmo jeito, 15 segundos, e vi a frequência respiratória dele primeiramente. Eu também estava bem ofegante. Deu 25 batimentos por minuto, né? Se eu for multiplicar os 15 segundos, então deu 100. E na auscultação, mais 15 segundos, eu cronometrei com o celular. E aí eu tô fazendo a auscultação da frequência cardíaca. Ele tá bem ofegante. Deu 32, multipliquei por 4, deu 128. E o próximo, eu tô fazendo a aferição da temperatura, né, pós-exercício. E aí minha mãe tá falando, rápido, tá acabando o petisco, porque ele é bem interesseiro, senão ele não ia ficar quietinho assim, mas deu certo. No final vai ser possível ver que deu um pouquinho de aumento de temperatura dele ter corrido. Eu fiz num dia de sol, por volta do horário do almoço, meio-dia, 1h. Então, como eu disse, a temperatura ambiental também influencia, né? E aí, a temperatura dele aumentou um pouco, como vocês podem ver no vídeo. Ele está bem cansado, bem ofegante. Deu 39,2 graus Celsius a temperatura dele. Então, subiu um pouquinho. E aqui, no próximo slide, ele é muito bonzinho, né? Foi adotado. Estava abandonado na rua e eu adotei. E aqui eu tenho um resumo dos dados que eu fiz do vídeo, né? Em repouso e pós-exercício. Como podem observar, todos os dados tiveram aumento. A frequência respiratória aumentou de 28 para 100 movimentos por minuto. A frequência cardíaca de 84 para 128 batimentos por minuto. E a temperatura de 39,9. Aliás, eu vou fazer uma retificação, foi de 38,9 para 39,2. Desconsiderem, por favor, esse número que ficou errado. Bom,
Aqui eu tenho um resumo dos ajustes, né, integrados, que foram químicos, neurais e hormonais, antes e durante o exercício. Então, aqui é um resumo que a gente consegue obter. E aqui, antes deste exercício, a gente consegue pensar em algumas coisas. Antes e até mesmo desse exercício começar, tem uma alteração cardiovascular a partir dos centros nervosos. E aí eles estão nessa região medular, do córtex motor, regiões superiores do cérebro. E aí, esses ajustes eles vão proporcionar um aumento significativo na frequência, na força do bombeamento do coração. E promovem também alterações de fluxo sanguíneo. E aí, eles são proporcionais à intensidade do exercício, como já foi falado. E aí, quando a gente continua essa atividade física, a saída da informação simpática colinética, junto com os fatores metabólicos locais, eles vão atuar sobre os nervos quimiosensíveis e vão atuar também diretamente sobre os vasos sanguíneos e vai causar uma dilatação dos vasos e a resistência dentro dos músculos. Essa resistência periférica reduzida, ela permite que as áreas ativas recebam maior irrigação sanguínea. Aí, quando o exercício aqui se prolonga, que é um ponto aqui, né? Vai ter uns ajustes de constritores nos vasos e nos tecidos menos ativos, e aí vamos ter uma pressão de perfusão adequada, mesmo com uma grande vasodilatação. Ou seja, por mais que o cachorro esteja correndo muito, vai ter uma adequação da pressão arterial. Essa ação constritora, ela permite, né, uma distribuição correta do sangue para satisfazer as necessidades dos músculos ativos. Então, aqui, nos próximos slides, eu vou basicamente explicar o que está resumido aqui nessa tabela. Bom, como a gente falou um pouco do sistema autônomo, eu acho legal a gente relembrar um pouco desses efeitos dele no organismo. Aqui tem o parasimpático, né, um movimento, uma situação de repouso, tranquilo, como o nego estava no começo. E no simpático, né, que é um movimento de luta, de fuga, de euforia, como ele estava, correndo, brincando comigo, que assim, claramente ele gosta muito de mim, então essa euforia também fez com que, né, tudo acelerasse. Eu chamo atenção aqui para o aceleramento dos batimentos cardíacos e o relaxamento dos brônquios. É importante destacar o pulmão e o coração. Além disso, aqui embaixo, a gente tem a questão da produção de glicose e pelo fígado e a estimulação da produção de adrenalina e de noradrenalina. O sistema cardiovascular ele vai proporcionar uma regulação rápida da frequência cardíaca, uma distribuição bastante eficaz do sangue no circuito vascular, como resposta a essas necessidades metabólicas e fisiológicas, porque ele deu aquela arrancada no exercício e aí tem toda uma cascata de situações que vão acontecer. E aí o sistema cardiovascular, ele vai ter que se adequar a isso, como eu já falei. Bom, aí o importante destacar é que as respostas dessas necessidades fisiológicas, a gente tem as catecolaminas simpáticas, que são a adrenalina e a noradrenalina, né? E aí elas vão atuar para acelerar a frequência cardíaca e aumentar a contratilidade do coração. Bom, o exercício físico ele produz dois tipos de reação do ponto de vista fisiológico, segundo o tempo de duração, uma ação aguda, que é uma situação rápida, e outra uma situação crônica. Aí, nesse caso, a gente está analisando uma situação aguda. E aí, é bom lembrar que a realização de qualquer exercício físico, ela pressupõe o estabelecimento da situação de sobrecarga para o sistema cardiovascular. Então, ele tem que trabalhar mais. A atividade física ela pode ser basicamente traduzida em algumas situações, digamos assim, químicas, e aí ela traduz na existência de um aumento das substâncias nutritivas no sangue, como ATP, glicose, cálcio e outros, e no aumento também do aporte de oxigênio necessário para os músculos, que vão ser ativados.
Uma segunda situação, com menos importância aqui para a gente agora, mas também muito importante, vai aumentar também os níveis de CO2, né? E, consequentemente, de metabólitos que vão precisar ser eliminados. Aí, para responder a isso, é necessário uma série de ajustes do sistema cardiovascular, do sistema respiratório, que a gente vai ver um pouco mais, e a inter-relação desses sistemas com os órgãos e os sistemas do corpo. Quero lembrar também que isso tem uma produção de calor, que nós vamos falar um pouco mais, que também foi percebido na aferição de temperatura. Então, aqui a gente tem os ajustes cardiovascular, o esforço, que é a frequência cardíaca, o débito cardíaco, a distribuição do débito cardíaco e a pressão arterial. Na frequência cardíaca, aqui, segundo o livro Dux, né, Fisiologia dos Animais Domésticos, em repouso, em cão, é de 70 a 120, e atividade de 220 a 235. Vou lembrar que no nego a gente deu respectivamente 84 e 128 batidas por minuto. Ele ficou um pouco abaixo do que o Dux considera na atividade, mas vale ressaltar que ele considera cães de alta performance, como os galgos, são os galgos ingleses. Então, assim, são cachorros de corrida mesmo, muito diferente de um cachorro grande SRD, que é o caso do nego. Bom, aqui a gente tem que lembrar um pouquinho que a frequência, vou voltar um pouquinho só para explicar, que a frequência normalmente diminui com a idade, né? E em repouso, durante os exercícios. Os fatores de aumento de temperatura, normalmente de temperatura e altitude também aumentam a frequência. Antes do exercício, a frequência cardíaca costuma aumentar acima dos valores normais, que se denomina resposta antecipatória. Então, é no momento em que eu chamo ele para correr, ali no vídeo. A frequência cardíaca de repouso aumenta porque o volume sistólico ele cai muito, e aí, devido à força da gravidade, o sangue vai todo para as patas, e aí isso, ao mesmo tempo, produz um aumento da frequência cardíaca de repouso para manter o débito cardíaco de repouso. A frequência aqui na atividade, ela se inicia com exercício, então a frequência vai aumentar proporcionalmente à intensidade, e de acordo com outros fatores também, como eu disse, a idade, a questão da temperatura ambiental. E aí, como eu disse, esse nível aqui está um pouco, o meu está menor, por conta de não ser um cachorro de alta performance de corrida. E aí é possível a gente quantificar por uma expressão matemática que a gente tem a pressão arterial é igual ao débito cardíaco multiplicado pela resistência periférica do vaso. Sendo assim, a gente tem que a pressão arterial é o volume sistólico, né, que se sabe, vezes a frequência cardíaca, e essa resistência é dada também pelas resistências arteriolares, ou seja, as resistências que a artéria proporciona. Aqui eu coloquei um pouquinho sobre o fluxo sanguíneo do débito cardíaco, que eu tinha falado atrás. Então, a aceleração do coração, essa ação dessas bombas musculares, ventilatórias também, a rigidez crescente das próprias veias aumenta imediatamente o retorno sanguíneo ao ventrículo direito. Ou seja, esses nervos, os hormônios, os fatores metabólicos atuam sobre essas bandas do músculo liso dos vasos sanguíneos. E aí isso vai causar uma alteração de diâmetro interno que vai regular o fluxo sanguíneo. Aí os neurônios simpáticos colinérgicos, que eu falei, da acetilcolina, né, da adrenalina, eles vão produzir a vasodilatação. E as fibras simpáticas adrenérgicas liberam noradrenalina, que causam a vasoconstrição. Então, uma dilata e a outra contrai. Aqui eu coloquei um pouquinho do que é o repouso e o exercício, para o sangue, do coração, para o trato digestivo, para os ossos, para o rim, para os músculos esqueléticos e para o cérebro. Na regulação cardiovascular, a gente vai basicamente, especificamente dita, a gente vai ver que o sistema tanto cardiorrespiratório, o sistema tanto cardiovascular quanto respiratório, eles são regulados no tronco cefálico, e aí mais precisamente aqui no bulbo e na ponte.
já que os neurônios envolvidos com a geração das atividades simpáticas e parasimpáticas estão localizadas aqui. Aí eu coloquei uma imagem que o sistema nervoso autônomo aumenta a força da contração do coração, né? E aí a frequência cardíaca, o débito cardíaco, a pressão arterial vai todos eles aumentarem. E aí o sistema parasimpático diminui todos eles, que foi o que a gente analisou naquele último slide. E aqui estou lembrando também um pouco do barro reflexo, que é um mecanismo base de regulação de curto prazo, então é justamente naquele estouro de atividade. E o barro reflexo é localizado nos seios carotídeos e na aorta. E aí esses receptores informam para o sistema nervoso central a situação da pressão arterial através das vias neurais aferentes. Ou seja, ele vai, entre aspas, contar o tempo todo para o sistema nervoso central como que está essa pressão do animal. Essa informação ela vai ser recebida no núcleo do trato solitário do bulbo e a resposta efetora ela vai dar por meio de uma região cardiomoderadora, que é através do parasimpático, e uma região cardioaceleradora, de um nervo vasomotor, do simpático, do sistema autônomo simpático. Esses centros, eles são controlados por estruturas suprabulbares, que é como eu coloquei aqui no desenho do bulbo, e as funções centrais podem modificar a resposta no circuito da regulação. Aí eu quero falar um pouquinho novamente, eu destaco o sistema autônomo e tanto simpático como parasimpático, como que eles são importantes para a regulação cardiovascular e que isso é uma cascata de todos os outros acontecimentos, digamos assim, né, durante o exercício. Bom, como a gente fala um pouco de receptor, aqui a gente tem que os receptores químicos e mecânicos periféricos. Eles vão ser capazes de detectar a concentração de O2, o pH sanguíneo, a temperatura e o estiramento muscular. O pH ele influencia muito na respiração, em que o ácido carbônico ele vai poder se transformar mediante essa equação aqui. Então, ele se transforma tanto em CO2 quanto em bicarbonato. Então, isso tem tudo a ver com o que vai ser feito na questão de acidose ou de acidose metabólica, por exemplo, ou calose metabólica. É importante também destacar que essa equação ela é basicamente para todos os momentos da vida do animal. Aqui eu tenho um ajuste respiratório durante o esforço. Ele vai ser medido também pela frequência respiratória, controle da ventilação e o equilíbrio ácido básico. Coloquei aqui uma imagem dessa troca aqui do controle da ventilação, dessa troca de gases. O processo respiratório ele pode ser dividido basicamente em duas fases, uma externa e outra interna. Na respiração externa, tem 3 etapas, que é a ventilação pulmonar, né, que significa justamente essa troca de ar de entrada e saída entre a atmosfera e os pulmões, especificamente os alvéolos pulmonares. E aí vai ter essa difusão de O2 e CO2 entre os alvéolos e o sangue e a perfusão dos alvéolos. E, além disso, o transporte de O2 até as células e de CO2 dos líquidos corporais até o pulmão. E aí, essa respiração interna, ou digamos também conhecido como respiração celular, ela implica a utilização de gás O2, ou seja, do oxigênio, e a produção de gás carbônico pelos tecidos. As reações metabólicas essenciais para a produção de energia a partir dos alimentos. Aí todas essas etapas de respiração, elas são reguladas e controladas pelos centros respiratórios. A ventilação pulmonar, ela é ajustada para favorecer as concentrações alveolares de oxigênio e CO2, que asseguram que a aeração adequada do sangue passe pelos pulmões. Ou seja, todo esse controle feito tanto em questão de sangue quanto de oxigênio, de uma forma geral, toda para adequar a situação do exercício. Já o equilíbrio ácido básico, a gente já falou um pouco mais através daquela equação. Aqui eu vou ter um pouco da frequência respiratória.
Frequência respiratória é o número de vezes que a pessoa respira, ou o animal, né? No meu caso, a gente fez do animal, o tempo em que o animal respira por minuto. Então, é um ciclo completo. E aí você vai observar o quanto se expande e retrai a parede torácica e abdominal do animal. Aqui eu coloquei, de acordo com o Lucas também, o dado em repouso, mas não tinha no livro em atividade. E aí coloquei mais uma vez para a gente relembrar o que deu do nego, que deu dentro do repouso, deu um valor correto do tabelado, e em atividade deu 100 movimentos por minuto. Vamos lá. Como foi falado, o controle da respiração ele também é dado pelo tronco cefálico e é especificamente na ponte e no bulbo, mais uma vez, assim como o cardiovascular. O padrão rítmico da respiração, os ajustes, eles todos são integrados nas partes do tronco cefálico, também que vão ser conhecidos como centro respiratório, como eu já disse. E aí ele consiste em regiões do bulbo e da ponte associadas a funções específicas relacionadas com a respiração. E aí elas são identificadas como 4 regiões, que aqui eu trouxe uma outra imagem, que é o grupo respiratório dorsal, que também é chamado de GRD, grupo respiratório dorsal, e aqui, né, eu já coloquei, ele é responsável pela inspiração, e aí ele fica nessa parte dorsal do bulbo. O grupo respiratório ventral, ele é responsável pela expiração e pela inspiração. O centro pneumotáxico, que está mais aqui em cima, na porção rostral da ponte, e o centro apnêustico, que é na parte caudal da ponte. Aqui a gente vai ter eles. E aí tem toda uma explicação de como é feito, de vários nervos, tanto o nervo frênico quanto o nervo vago, mas que aí é uma explicação muito grande que não vai caber nesse vídeo. Mas aí eu deixo para falar para vocês que, né, o controle é todo feito através do tronco encefálico, pela ponte, pelo bulbo. E todas essas partes que eu citei, elas estão relacionadas com uma respiração correta e principalmente com o controle da homeostase, mesmo frente ao exercício. Bom, aqui eu destaco um pouquinho sobre o calor, já que a gente aferiu a temperatura. E aqui eu coloquei como que são feitas reações, né, de ATP lá dentro da nossa célula. Então aqui, como a gente está consumindo ATP, consumindo energia, essa reação ela vai se transformar em ADP mais um fósforo e aí vai liberar calor. Então é basicamente aquelas equações químicas que a gente viu no ensino médio, em que é feita uma questão química, mas também a energia ela é dissipada também em forma de calor. E é por isso que o animal sente, ele vai sentir um pouco mais de calor. O cavalo, por exemplo, transpira muito, já o cachorro, essa troca dele de respiração vai ser pelo fato de ser ofegante. Então é isso, eu agradeço muito a todos, muito obrigada. Quero agradecer a professora pela oportunidade de fazer esse trabalho e aprender muito com ele. Obrigada.